Está a ouvir o podcast Histórias de um Empresário Português, com o Dr. Alberto Santos. Olá, eu sou Alberto Santos e esta é a rúbrica Histórias do Empresário Português. Estimados ouvintes, hoje vamos falar sobre fontes de financiamento das empresas. Percebendo-se o impacto da guerra Rússia-Ucrânia no mercado empresarial português, com uma taxa de inflação atual superior a 10%, com a dificuldade de aquisição de matérias-primas e, por consequência, a necessidade de aquisição de maiores volumes de estoque, preterindo-se a estratégia do just-in-time para just-in-case, com o disparo dos custos energéticos e com o prazo médio de recebimentos dilatado face à falta de tesouraria dos clientes, tanto empresas como indivíduos, o cenário empresarial português tem vindo a aproximar-se daquilo que os analistas chamam de tempestade perfeita. Esta tempestade perfeita, mesmo que a ela não cheguemos ou não cheguem todas as empresas, a necessidade de fundo de maneio é muitas vezes gritante para fazer face a pagamentos de curto prazo, como a compra de matéria-prima, pagamento de impostos, pagamento de salários, rendas e outros custos. Para além disso, as empresas precisam de continuar a investir em infraestruturas, transformação digital, desenvolvimento de produtos e serviços, marketing, automação e segurança eletrónica. Mas nem todas têm capital para o poder fazer, tanto pela via interna, por reinvestimento de lucros, ou mesmo através de injeções de capital próprio dos seus shareholders. Precisam de se financiar externamente. O mais comum neste cenário é as empresas recorrerem aos empréstimos bancários para se financiarem, mas há, no entanto, muitas outras alternativas. Antes de falarmos sobre como as empresas se podem financiar externamente, é importante referir que, a priori, a um novo pedido de financiamento, é imprescindível que os líderes organizacionais façam uma análise do ponto de vista económico-financeiro e criem um plano de negócio sólido face aos novos empréstimos ou financiamentos que vão fazer. Esta fase é essencial para que o financiamento seguinte seja usado para a sua sustentabilidade e crescimento e não para aumentar a dificuldade futura e possível incumprimento. Assim, feita a análise a priori, os líderes organizacionais devem encontrar qual a melhor fonte de financiamento para a sua empresa. No mercado, como já disse, existem várias. Estimados ouvintes, considerando que o financiamento da empresa é o montante de capital necessário para fazer face às despesas, o líder organizacional deverá escolher aquele que lhe oferece um plano de pagamentos mais adequado às suas necessidades e capacidades e que lhe permita assegurar uma estrutura de financiamento sustentável a médio e longo prazo. Sendo assim, não considerando aqui o financiamento com capital próprio, da família ou amigos, ou ainda o reinvestimento dos lucros, são vários os financiamentos mais tradicionais de capital alheio, como as contas correntes calcinadas, os descobertos bancários autorizados, os cartões de crédito, o factoring, o leasing, o ALD e o empréstimo bancário tradicional. Outras formas de financiamento mais alternativo ou menos usado, muitas vezes por falta de informação, são a garantia mútua, o crowdfunding, os business angels e o capital de risco. Quanto às contas calcinadas, são contas nas quais o banco coloca à disposição um determinado capital para uso corrente, pagando-se juros pelo capital usado e comissões sobre o saldo remanescente. Estas contas calcionadas exigem uma caução do valor parcial ou total do crédito em causa, dada por um depósito ou aplicação financeira dos sócios ou familiares. Deve servir para gastos correntes. Quanto aos descobertos autorizados, é o sistema em que o banco permite à empresa que mantenha saldos negativos até determinado valor, mediante pagamento de juros. Deverá servir para gastos correntes. Em relação ao cartão de crédito, é fixado à partida um limite de crédito que pode ser usado na utilização de um cartão, pagando-se, consequentemente, juros pelo montante utilizado. Deve servir também para gastos correntes. Quanto ao leasing, consiste num contrato em que se aluga um bem por prestações, tendo por opção final a compra do mesmo bem, sendo o financiamento desse bem a 100%, não sendo exigida à partida garantias adicionais para além do bem, sendo também a propriedade do bem transmitida só no final do contrato. Em relação ao ALD, que quer dizer aluguer de longa duração, é um contrato de aluguer celebrado entre um locador e um locatário, comprador, mediante o qual o locatário se torna proprietário do equipamento. Quanto ao factoring, é um sistema de cobrança de vendas a crédito, na qual a empresa recebe antecipadamente do banco as faturas que emite aos seus clientes,
que depois pagarão ao banco em vez de pagarem à empresa. Caso os clientes não pagarem ao banco, a empresa terá que pagar ao banco. Não obstante, haverá sempre uma comissão a ser paga ao banco. Quanto ao renting, é semelhante ao LD, mas tem acoplado algumas prestações de serviços inerentes à sua utilização ou desgaste, como por exemplo a manutenção da viatura com pneus, avarias, inspeções periódicas, etc. Considerando-se agora as formas de financiamento menos usuais, a garantia mútua são garantias financeiras vocacionadas para as micro e pequenas e médias empresas. Facilitam a obtenção de crédito junto às instituições bancárias em condições e custos mais benéficos para as empresas. Estas garantias são dadas pelo Estado e incidem sobre créditos a curto, médio e longo prazo. Quanto ao crowdfunding, é um financiamento coletivo ou colaborativo, onde quem financia podem ser apoiantes ou admiradores do projeto, com montantes baixos. Este financiamento pode ser definido em 4 formas. Ser considerado um donativo, no qual o investidor não quer nada em troca, caso dos projetos sociais, por exemplo. Pode ser uma recompensa a ser definida pelo investidor. Pode ser capital, tendo o empreendedor que devolver o capital investido pelo investidor. Pode ser um empréstimo, sendo devolvido o capital juntamente com juros. São as redes sociais os veículos privilegiados para a disseminação dos projetos que se propõem a crowdfunding. Quanto aos business angels, são pessoas empreendedoras com meios económicos que investem o seu dinheiro e know-how em startups e empresas existentes com alto potencial de crescimento, em troca de uma parte do capital do negócio. Esta fonte de financiamento traz grandes vantagens para o empreendedor, pois além do capital financiado, fornece também know-how, networking e contactos profissionais essenciais para o crescimento e sustentabilidade da empresa. Por fim, quanto ao capital de risco, é um instrumento que consiste no financiamento pela via da participação temporária e minoritária de uma sociedade de capital de risco no capital da empresa. Os empreendedores precisam considerar as sociedades de capital de risco como um futuro sócio, pois ambos terão intervenção direta na atividade da empresa na perspectiva do crescimento da mesma. As formas de investimento do capital de risco são a Venture Capital, direcionada para a criação e desenvolvimento de pequenas e médias empresas de elevado potencial, e Growth Capital, para empresas que já atingiram maturidade, mas querem crescer. Estimados ouvintes, caros líderes organizacionais e empresários, se precisam de financiamento para a sua empresa, para as suas empresas, vejam qual a fonte que melhor se enquadra na vossa estratégia organizacional e empresarial. Eu sou Alberto Santos e esta é a rúbrica Histórias do Empresário Português. Saiba mais em www.forsaude.pt.